Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhes perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana do nosso itinerário cristão, do nosso itinerário de fé, com esta sagrada liturgia. E neste domingo iniciamos o 20º domingo do tempo comum. E a temática da sagrada liturgia deste domingo é a temática da salvação e da condenação, a partir de uma pergunta dirigida a Jesus. Lembremos, e que eu faço questão de frisar isso em todos os domingos do tempo comum. O texto de hoje, ele está no contexto do caminho de Jerusalém, como o próprio texto diz. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Nós sabemos que o caminho de Jerusalém é o caminho da morte, é o caminho da cruz, é o caminho da condenação. Jesus está indo para Jerusalém e lá ele será condenado, será morto, crucificado. E Jesus aproveita o caminho para catequizar os seus, os discípulos, aqueles a quem ele o chamou para fazer parte da proposta do seu reino. O caminho para o evangelista Lucas não é só um espaço geográfico. Não é só um espaço geográfico. É também um espaço teológico, porque é o espaço da reflexão. E o caminho para o evangelista Lucas é bastante precioso, porque o caminho define a identidade do discipulado que Jesus deseja. É por isso que a nossa vida, até a hora da nossa morte, será um longo processo de conversão. Porque você não chegará um dia de dizer assim: estou pronto, estou convertido, estou salvo. Porque a conversão é um processo, é um caminho que eu me proponho a seguir nos passos de Jesus de Nazaré. E neste caminho vai acontecer altos e baixos, como nós percebemos
aqui com os discípulos de Jesus. E uma pessoa anônima, que não é identificada no texto, olha para Jesus e pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É a pergunta que é dirigida. Nesta pergunta nós temos que entender duas coisas. A primeira, o quanto nosso Senhor era acessível. O quanto nosso Senhor era acessível. O quanto as pessoas tinham a facilidade de conversar com Ele, de estar perto dEle, de ter um contato com Ele. Jesus não tinha um grupo seleto, que somente este grupo se relacionava com Ele. Não. Jesus era muito acessível às pessoas. Primeiro motivo na pergunta: Jesus é acessível a todos. E a segunda questão da pergunta dirigida a hoje, embora seja uma pergunta bastante pertinente, ela não está no contexto. Vamos para não dizer que a pergunta foi dirigida de uma forma errada a Jesus. E como faz parte da pedagogia de Jesus, ele nunca dá uma resposta objetiva, um sim ou um não. Jesus, no evangelho de hoje, na sua resposta, antes de dar uma resposta objetiva, nosso Senhor tenta formular a pergunta de hoje, incluindo a pessoa que o questionou dentro da própria pergunta. E nós sabemos que nos evangelhos, quando uma pessoa não é identificada, é porque esta pessoa pode ser cada um de nós, nas nossas dúvidas de fé. Então, a pergunta de hoje, que foi dirigida a Jesus no Santo Evangelho, talvez tenha sido uma pergunta que eu e vocês já fizemos várias vezes, quando nos deparamos acerca da morte, acerca do nosso modo de proceder na nossa vivência cristã. Então Jesus, ele vai olhar para a pessoa que o questionou e vai dizer: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Fazei, Jesus diz, fazei. Com isso, ele inclui a pessoa que está o questionando na própria pergunta. Porque aqui o interessante não é a quantidade de pessoas que vão ser salvas. O que Jesus quer fazer com que é que esta pessoa, ela se inclua no grupo dos salvos. Que ela reflita e que ela se inclua no grupo daqueles que serão salvos. Por que esta pergunta é dirigida a Jesus? Porque na cultura judaica existia uma ideia, um costume, que eles diziam que somente os judeus seriam salvos, porque era a raça pura, era a raça eleita, a raça que Deus tinha escolhido. Então, diante de tantas nações, os judeus eram uma minoria. É por isso que ele pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que serão salvos? Porque os judeus pregavam isso, que somente eles seriam salvos, porque eles eram o povo escolhido de Deus. Então Jesus, ele tenta incluir a pessoa que o questionou dentro da própria pergunta, levando a uma reflexão. E por que a liturgia de hoje gira em torno desse tema, amados irmãos e irmãs? Porque é um tema que nós precisamos refletir bastante. Porque na cabeça de uns e de outros, o inferno não existe mais. Na cabeça de uns e de outros, o inferno não existe. Por quê? Porque Deus perdoa todo mundo, Deus é misericordioso com todo mundo, Deus é bondoso demais, então pronto. Todos estão salvos. Mas nós temos que ter em mente que do jeito que existe o céu, existe o inferno. E do jeito que o céu é eterno,
Quem for para o céu está salvo eternamente. Quem for para o inferno estará condenado eternamente. A vida eterna é o céu. O castigo eterno é o inferno. E o inferno existe. Só que na cabeça de muitos, esta realidade não é mais existente. Porque Deus perdoa todo mundo. Não, Deus perdoa. Não, Deus é misericordioso. Não, Deus, Ele é justiça. Isso é relativizar a graça da salvação. Que embora Deus nos fez para o céu, Deus nos criou para a eternidade, para a sua glória. Porém, diante de nossas ações e atitudes, nós corremos o risco de perder esta grande graça, que se chama salvação, que se chama o céu. E por que eu digo isso? Disse hoje de manhã, vou repetir agora à noite. E uma realidade nossa, a nossa comunidade de São João do Rio do Peixe, nós sabemos que é uma comunidade que reza muito pelos falecidos, reza bastante. Nós celebramos muitas missas em nossa paróquia pelos falecidos. Mas quando se termina a missa, aí nós vamos ouvir as belas mensagens, muitas copiadas da internet, muitas já feitas aí na inteligência artificial, que você bota lá um tema e já sai tudo. Outras, amados irmãos e irmãs, que a pessoa não precisava nem ser sepultado, era só colocar um par de asas que ela já subia para o céu com tripa e tudo. Porque é muito elogio, é sinceridade até demais. É sinceridade até demais. E olhe quando não fazem mensagens que exalta outras crenças. Às vezes o padre pega um texto de Ezequias, vai rezar com aquele texto, vai meditar aquele texto, para fazer uma homilia, falando sobre o céu, falando sobre o inferno, falando sobre a salvação, a necessidade de conversão. Aí quando o padre termina a missa, tudo aquilo que o padre falou na pregação, a pessoa desfaz numa mensagem. Quando não mistura a fé com crenças. Eu tenho certeza que o Senhor agora está sorrindo lá no céu, olhando para a gente. O Senhor é uma estrelinha que agora brilha no céu. Isso é o quê? Isso não é cristão. Isso não condiz com a nossa fé. Eu não sei nem que crença é essa. Não é verdade? Não é verdade? Pode balançar a cabeça, porque vocês também escutam essas mensagens. O Senhor agora está brilhando lá no céu, é uma estrelinha, está sorrindo. E quem disse a você que Ele está no céu, para você dizer que Ele está sorrindo? Quem disse? Mensagens que nem cristãs são. Nem cristãs são. Porque eu não me ocupo a pegar um microfone em uma igreja para ler certas mentiras, fake news. E nós que convivemos com o falecido, nós sabemos a realidade, que muitas vezes não condiz com aquilo ali que estão lendo. Porque a mensagem já salvou a pessoa, não precisa mais de missa. Porque aquela mensagem botou a pessoa do céu para cima. Então, não existe mais inferno para muitos, porque todo mundo que morrer for para o céu. Aí às vezes eu fico me questionando: vale a pena jejuar? Vale a pena fazer sacrifícios? Vale a pena renunciar? Porque todo mundo vai para o céu? Até quem nunca pisou os pés na igreja. Não estou dizendo que quem vem para a igreja está salvo. Mas, partindo da lógica, meus irmãos, que eu renuncio
que eu rezo, que eu procuro me esforçar para viver os mandamentos, a palavra do Senhor, eu corro o risco de ir para o inferno. Imagine quem não vem. Então, eu me deparo, eu fico assim, ouvindo às vezes quando vou para a sacristia, que eu não escuto e nem fico nas mensagens, como vocês já sabem. E às vezes eu fico imaginando. Não precisa a gente se esforçar muito, porque o céu é tão fácil. Porque essas mensagens o que transmitem é isso, que o céu é tão fácil. Mas a realidade do inferno existe. E existe a condenação eterna. Existe a condenação eterna. E nós temos que ter cuidado, porque nós corremos o risco de eternamente sermos condenados. Sermos condenados. E por que nosso Senhor, Ele faz isso? Continuando a resposta de Jesus para a pessoa que o questiona. Jesus vai dizer: uma vez, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta. Vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. E a resposta de Jesus começa dizendo o quê? Fazei todo o esforço para passar pela porta estreita. No contexto da época, nosso Senhor, Ele fala sobre a porta estreita, dando um exemplo das muralhas das cidades. Como nós sabemos, no tempo de Jesus, as cidades, elas eram protegidas por muralhas, porque haviam muitos cercos, haviam muitas guerras, haviam muitas divisões entre os reinos. Então, uma maneira de proteger as cidades eram fazendo muralhas. E a cidade, na muralha da cidade, existia uma porta grande, a porta principal, que era que dava acesso às pessoas a entrarem e a saírem na cidade. Hoje nós temos uns portais, né? Que é aberto. Mas antigamente não. Nas cidades existia a hora exata para a porta ser aberta e para ser fechada. E ao lado dessa porta grande, que era o único acesso, era o fácil acesso às cidades, existia umas fendas nas paredes, uma espécie de uma portinha estreita, umas fendas nas paredes. E com muito esforço, os menores e os mais magros conseguia passar com muito esforço. Mas se fosse para se livrar de um assalto, não passava não. Porque exigia tempo, exigia esforço físico para a pessoa conseguir passar por uma dessas fendas. E essas fendas eram conhecidas como as portas estreitas, que era para alguma emergência. Se você chegasse, estivesse fora da cidade e a porta já estivesse fechada, você, com muito esforço, conseguia passar por essas fendas. Ou então algo extraordinário, que você tinha que sair da cidade, mas a porta não era aberta. Então você ia se sujeitar a passar por essa porta estreita. No contexto da época, que é o contexto de Jesus. Porém, hoje, no Evangelho, Jesus compara e une esta porta a uma casa, na parábola de hoje. Embora que não fosse comum nas casas terem portas estreitas, mas o evangelista sagrado, ele inclui a mensagem da porta ligada à casa, porque a casa, ela é a imagem familiar, é a imagem do encontro, da comunidade, da intimidade. Então, fazei todo o esforço para passar pela porta estreita. E por que Jesus dá esta resposta? Eu não sei se vocês lembram, alguns domingos atrás do tempo comum,
Antes, logo lá no início do itinerário que Jesus começa o caminho para Jerusalém com os seus discípulos, dois dos discípulos de Jesus chega para ele e faz um pedido. Eu não sei se vocês lembram, Tiago e João, os dois irmãos. Logo quando Jesus pega os discípulos e começa o itinerário para Jerusalém, eles olham e dizem: mestre, queremos te pedir algo. E Jesus diz: peça. E eles dizem: que no seu reino possamos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda, na sua glória. Alguns domingos atrás, nós refletíamos sobre isso, logo quando Jesus começa o itinerário para Jerusalém. Aqui Jesus já está quase na metade do caminho de Jerusalém. E os discípulos, eles dizem isso a Jesus, eles pedem isso a Jesus: que no seu reino possamos sentar um à tua direita, outro à tua esquerda. A ideia de grandeza, de poder, de senhorio que existia no coração dos discípulos. Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz: aquele que quer ser o maior no reino dos céus, seja como uma criança. Seja como uma criança. E a resposta de hoje da porta estreita está ligada a esta pergunta também que os discípulos fizeram. Porque Jesus quer mostrar aos seus discípulos, que são os principais destinatários de sua mensagem, que a salvação exige muito esforço. É como se passar por uma porta estreita, e na porta estreita só passa uma criança. Geralmente nos períodos de guerra, botavam as crianças para passar pelas portas estreitas, para levar mensagem, para trazer mensagem de um reino e de outro. Está vendo que os evangelhos deste tempo comum é um itinerário catequético, que Jesus vai tentando formar o coração de seus discípulos, de seus seguidores. Então Jesus retoma a ideia da pequenez, da pureza de coração, para se passar pela porta estreita como uma criança. Porque eram as que passavam tranquilamente nas fendas das muralhas, eram as crianças. Então Jesus retoma a catequese da pequenez, da humildade para os seus discípulos. Passai, esforçai-vos para passar pela porta estreita. E depois vai continuando a resposta de Jesus, quando ele faz a alusão à porta da casa, que ele vai dizer: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá ao Senhor: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Jesus com isso quer mostrar que está ao lado dele, ouvir sua palavra, até conviver com ele comendo e bebendo, não é o suficiente para passar pela porta da salvação. Porque todas essas práticas, elas têm que estar unidas à prática da justiça. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais as injustiças. Senhor, nós comemos, bebemos contigo, pregastes em nossas praças. E Jesus vai responder: eu não sei de onde sois. É por isso que nós temos cuidado, que nem sempre vir à missa, nem sempre participar de uma pastoral, nem sempre ser dizimista, nem sempre fazer penitência é critério para a salvação. Se essas práticas não estiverem ligadas à justiça. Se você é injusto com o seu próximo, se você não procura viver a justiça, suas práticas devocionais piedosas são práticas farisaicas. São práticas farisaicas, porque a maior caridade é usar de justiça para com quem merece.
E nós temos que ter cuidado, porque talvez a justiça seja das últimas práticas que nós colocamos em prática. Porque nós temos sempre o ajeitadinho brasileiro. Aí nós queremos passar na frente, nós queremos colocar o nosso na frente, nós queremos ser atendido na frente. E isso é injustiça com quem chegou primeiro, com quem se esforçou para chegar primeiro. E depois Jesus vai dizer: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Ali virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Aqui Jesus desconstrói aquela ideia que somente os judeus serão salvos. Aqui Jesus desconstrói: quando vires Abraão, Isaque e Jacó. Quem é Abraão, Isaque e Jacó? Os patriarcas da fé, os patriarcas dos judeus, os nossos patriarcas. Quando vocês virem eles lá na glória e vocês sendo expulsos, lá só haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus já está dizendo que os judeus não é a raça privilegiada da salvação, que a salvação não é para um grupo seleto. Aí virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Aí Jesus diz que a salvação é universal, é para todos que aceitam a proposta libertadora de Jesus. É para todos, tanto do Oriente como do Ocidente. A salvação não é um critério de raça, nem é um privilégio para alguns. A salvação é para todos, e esse privilégio nos foi dado pela morte e ressurreição do nosso divino Salvador, pela graça batismal. Só que nós podemos perder este privilégio por causa do pecado. Aí quando Jesus diz que virão homens do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa do reino de Deus, ele está dizendo que a salvação é para todos, não é mais só para os judeus. Como assim os judeus entendiam, como assim os judeus ensinavam, e como assim eles acreditavam. A salvação é para todos. E aí se cumpre aquilo quando diz: e os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Porque Jesus quer dizer que na lógica do reino de Deus, a lógica do reino de Deus é totalmente diferente dos homens, é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Os últimos muitas vezes serão os privilegiados no banquete eterno do Cordeiro imolado. E com isso Jesus está dizendo que existe condenação. Existe condenação. E nós precisamos, amados irmãos e irmãs, ter consciência disso, porque senão nós seremos punidos pelo próprio Senhor. Como vai nos recordar a segunda leitura da carta de hoje, da carta aos Hebreus. Quem prestou atenção na segunda leitura, veja como é profunda. E diz: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreender, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Outra coisa que nós corremos o risco de relativizar: o castigo. Deus não castiga, Deus é misericórdia. Mentira. Que Ele é misericórdia, eu sei que Ele é uma verdade de fé, os evangelhos dizem, mas que Ele castiga, Ele castiga. A segunda leitura está dizendo isso. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem Ele aceita como filho. Porque nessa ideiazinha que o Senhor não castiga, aí nós vamos protelando os pecados, nós vamos alimentando os pecados como se nós estivéssemos alimentando um bichinho de estimação.
E quando nós pensamos que não, aquele bichinho se torna um monstro. Um monstro que te faz perder a salvação, o céu. O Senhor castiga, porque o castigo, ele é educativo, ele é pedagógico, o castigo. Um pai, ele não castiga o filho simplesmente para ver o filho chorando, porque acha bonito o filho chorando. Não. O pai, ele castiga o filho para que o filho aprenda que aquilo que ele fez é errado. E o filho, quando sair do castigo, ele vai pensar 2 vezes em praticar o que ele praticou, porque ele não vai querer voltar para o castigo. Ele não vai querer voltar. O castigo é pedagógico. É pedagógico. Quando somos castigados, nós aprendemos que aquilo que nós praticamos foi errado. E o castigo é uma forma de nos levar a uma verdadeira reflexão. Como a gente diz aqui no nosso sertão, o castigo nos ensina a ser gente. O castigo nos ensina a ser gente. Porque ele nos ajuda a entendermos que nós temos limites. E assim Deus também age conosco. Porque Ele é severo? Não. Porque Ele é misericórdia. E justamente o Senhor nos castiga porque Ele é misericórdia. E a misericórdia de Deus também passa pelo castigo. Porque quando Ele nos castiga, nós vamos refletir que a nossa atitude para com Ele e para com o nosso ideal de cristãos foi errada. E aí nós não vamos praticar mais. Isso também é misericórdia. O castigo de Deus também é um ato de sua misericórdia para conosco. É um ato de sua misericórdia para conosco. Se vocês nunca refletiram o castigo de Deus como um ato de misericórdia, comece a refletir. Por que hoje, minha gente? Vamos refletir com o Padre. Porque hoje nós nos deparamos com tantas pessoas, ou melhor dizendo, com tantos adultos que muitas vezes não têm uma estrutura, aí é que eu falo, uma estrutura pessoal para lidar com os problemas. Porque lá na sua infância não teve limites. Não teve limites. Porque o pai não castigou, porque o pai não ensinou, talvez porque o pai protegeu demais o bichinho, a criancinha, o nenenzinho. Aí o nenenzinho começa pulando no sofá da casa, pensando que é um pula-pula, depois na caminha cara, aí depois quer vir pular nos bancos da igreja. Aí é obrigado o padre chamar a atenção. Não, pula lá na sua casa, naquele colchão caríssimo que você comprou, do que seu pai comprou. Lá é perfeito para você pular. Aí a mãe olha e pensa que é a coisa mais maravilhosa do mundo, a criancinha dela. Que o que me dá raiva não é a criança pulando. O que me dá raiva é a lerdeza de certos pais de entender que aquilo ali é errado. E quando a criança sai da missa, tem que chamar a criança para conversar e dar uma punição à criança. Não é não, minha gente? Eu estou mentindo? O padre está errado? Não, minha filha, não pule no banco da igreja não, que você vai se machucar, que é duro. Pula lá no sofá da mamãe, aquele sofá caríssimo, bom, macio. Lá é ideal para você fazer um pula-pula. Mas nos bancos da igreja é duro, você cai, você quebra. Aí menino corre, menino grita, menino faz... Não tem limite. Quando cresce um adulto imaturo para lidar com os seus problemas e com os problemas dos outros. Aí quando casa vai ser um pai imaturo, vai ser uma mãe imatura, que não vai ter limites, porque não sabe o que é limite, não sabe o que é disciplina. E aí por isso que hoje nós vivemos assim, em uma sociedade meio confusa. Porque não teve limite. Tudo que tinha na mão, caderninho bom, bolsa boa, comida boa, não sei o quê. Aí usa aquela famosa desculpa. Eu dou ao meu filho aquilo que eu nunca tive. Essa desculpa estraga a educação de seu bebezinho.
de sua criancinha. Aí isso não é só em casa não, é na igreja, é na escola, de quem eu tenho uma pena muito grande dos profissionais da educação, que hoje não pode fazer mais nada, que tudo é justiça, tudo é filmado, tudo é gravado. Hoje quem é professor é uma cruz, porque sofre. Não, pode não. Porque se fizer qualquer coisinha, a mãe no outro dia já está esperando o professor, talvez na porta da escola, para pegar uma confusão bem grande. Ameaça até de morte nessas cidades grandes, como a gente vê nos jornais, não é verdade? E isso é em todo canto. Aí a criancinha vai se tornar um adultinho imaturo, insuficiente, que não sabe lidar com os seus problemas. Viu? Falta de limite, de disciplina, de castigo. De castigo. Quando não, que também o que está acontecendo hoje, me desculpe os avós, que também não são todos. Eu fico olhando, os avós criaram os filhos com toda rigidez, com sacrifício, botando limite, impondo não sei o que, ameaçando na pisa e tudo. Aí quando chega os netos, só abre os dentes rindo. Aí o menino chega pro vovô, pá a mão na cara do vovô. Aí o vovô faz e acha graça. O bichinho, mas é lindo. Aí começa o bichinho, quando crescer, vovô, ele vai pegar seu cartão, vai fazer o empréstimo e vai trancar você num quarto para você comer o dia todo de papa. Não é verdade? Quando vira avô parece que vira besta, achando graça para tudo, porque o menino é bonitinho. Não estou dizendo com todos, mas alguns já fazem isso. Não é não? É verdade. É verdade. E isso é feio. Isso é feio. Isso não é bonito. Isso não é bonito. Isso é feio. Até demais. Vocês concordam com o padre? Concordam? Porque eu sou novo. Mas eu e a maioria de vocês que estão nessa igreja, nós fomos criados de uma maneira diferente, com limites. Quando eu ia para a casa de minha tia, que fica como aqui do altar, ali no cruzeiro, eu ia na casa de minha tia e mãe dizia assim: chegue tal hora. E ai se eu não tivesse em casa tal hora. Ai se eu não tivesse em casa tal hora. Hoje os filhos saem, voltam no outro dia, menino de 10, de 11, de 12 anos, o pai nem sabe onde está. Todos vocês aqui já foi do tempo, a maioria, todos não, eu já fui. Nas escolas não tinham lanche. Quem podia levar alguma coisa para comer, quem tinha mais uma verbazinha levava. E quem não tinha, só a graça, não é verdade? Hoje não. O menino amanhece o dia, a mãe prepara a lancheira do Paulo Rende, não sei o quê. Aí o menino tem que dizer o que gosta. Aí a mãe faz. Tem que comprar, porque não come. O bichinho não come. Deixa ele 2 dias na escola vendo os coleguinhas comendo e ele com fome para ver se ele não come o ovo que tiver em casa, a bolacha creme caco que tiver em casa. Quando a gente ficava feliz quando chegava aquele mingau que dava na escola, né? Ave Maria, corria na frente para pegar um lugar na fila. Mas hoje não, as crianças escolhem o que tem que comer. O avô dá a moedinha pro bichinho comprar na escola, o lanchinho. Não tem limite. Não tem limite. Que isso é feio. Não é bonito para vocês acharem graça com o netinho, a criancinha. A criancinha também tem que aprender a lidar com dificuldades na vida. E Deus assim também faz com nós. Quando nós somos muitas vezes rebelde, Ele nos castiga para que nós não percamos o que Ele nos deu de maior graça, a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.